Boa noite. Como vocês estão? Eu sou Junão, é Júnior, mas por conta do tamanho, desde que eu entrei para a igreja me chamam de Junão. Eu tenho 43 anos de idade e eu só estou aqui porque há alguns anos atrás, na verdade há 23 anos atrás, exatamente 23 anos atrás, um seminarista, que é padre hoje, padre aqui perto inclusive, aqui do lado inclusive, ele era seminarista e ele tinha uma pregação aqui nessa paróquia, numa formação de TLC como essa, e ele não podia vir, nem lembro porquê, eu sei que era numa quarta-feira nesse mesmo lugar aqui. E aí ele ligou para mim e falou: "Filho, não posso ir, você vai precisar ir no meu lugar." Eu só tinha feito, fora da minha comunidade, do meu grupo de jovens, uma pregação. E aí eu fiquei com um baita de um medo. E eu me lembro muito bem que o tema dessa pregação era pecado. Só que todas as pessoas, na ocasião, o padre Valdir, que hoje padre, né, o seminarista Valdir, ele era a sensação. Então a agenda dele era muito concorrida, então todas as pessoas queriam ele lá, e esse salão aqui estava abarrotado de gente esperando o padre Valdir. Só que o padre Valdir, ele é um pouco mais baixo que eu, ele é negro, aí pensa, magro, estão esperando um seminarista, aí chega um gordo branco, né, ruivo, e aí eu cheguei e fiz a pregação. Foi na mesma época que um outro seminarista me indicou para pregar numa outra paróquia. Eu nunca tinha feito pregação. Mas, a partir desse momento, a partir desse sim, aí as portas foram se abrir. Por que eu estou contando isso? Hoje eu estou na paróquia de Todos os Santos, na região do Imbu. Agora, na Semana Santa, fazem 2 anos que eu estou lá. Moro lá perto. Estou casado. Tenho 3 filhas. Sou casado há 19 anos, a minha esposa era daqui dessa paróquia, do santuário, antigamente, na época do padre, como chamava o padre, Rafa? Padre Eusébio, na época do padre Eusébio, do grupo de oração, minha esposa era daqui, então eu vivi aqui muito tempo, né, nos grupos de oração aqui da época, na época, morei aqui perto também. Tenho 3 filhas, como eu disse, a minha filha mais velha é TLCista, lá na paróquia Nossa Senhora do Rosário do Imbu. Então ela fez o TLC lá, mesmo a gente pertencendo a outra paróquia, ela participa de 2, né? Tem 2 paróquias. E aí participa do TLC lá. Também tem uma evangelização pela internet, com vários Instagrams, também pelo canal do YouTube. Vou fazer a propaganda daqui a pouco, tá, gente? E eu vim aqui hoje para falar para vocês sobre, pode anotar aí se você trouxe alguma coisa para anotar, as 5 fases do TLC. Existem só 5 fases do TLC? Não, mas hoje eu escolhi 5 fases para eu poder falar no TLC aqui hoje, amém? E eu quero começar perguntando: quantos TLC já aconteceram aqui? 40 TLCs. Vamos colocar aí uma média, 70 pessoas? Quantos tiveram no último? 70? Ou não? Mais? 60. Vamos colocar uma média baixa, 70. Porque quando fazia aqui na casa de retiro, aqui, que eu não sei, esqueci o nome, Humanitas, né? Fazia com 100, 200, não, 200 não, mas fazia com muitas pessoas. Vamos colocar uma média de 70. Se já foram feitos 40 TLCs, quantas pessoas? Não estamos falando indiretamente, diretamente, já passaram aqui por esta paróquia, por esse santuário e fizeram TLC. Quem é bom de matemática? 70 vezes 40. Hã? Quantos? 2.800 pessoas. Olha para quem está do seu lado e fala: caracas! Gente, nós estamos falando somente desta paróquia. Tem que perguntar, é o Monsenhor João Batista aqui ainda? Tem que perguntar para o Monsenhor se a média de pessoas que vêm nas missas de domingo dá uma média dessa. 2.800 pessoas
impactadas pelo amor de Deus somente através do TLC. Amém? Estamos falando dessa paróquia. É óbvio que não ficam todas as pessoas. É óbvio que as pessoas vão ficando mais experientes e vão passando para outras pastorais, mas tem vários frutos que vieram daqui. Muito provavelmente padres. Tem o Ed, que era daqui, e ele é um dos coordenadores nacionais do TLC hoje. Tem o Alex Gordinho, tem o China e a Evelyn, que estão na Missão Belém, não sei se estão, né, mas conduzem o retiro. Tem gente que já foi toqueiro, tem um monte de coisa aqui, né, nessa paróquia, frutos daqui. Aí eu pergunto, quem fez o último TLC? Último, levanta a mão bem, ó. Eu não vou voltando no primeiro. Quem fez o primeiro? Teve alguém que fez o primeiro? O primeiro TLC da paróquia? O primeiro TLC da paróquia? Nossa, uma salva de palmas. Glória a Deus. É lógico, gente, 40 TLC são quantos anos de TLC? Perto de 20 anos, se não for mais. É lógico que pessoas que fizeram primeiro, segundo, terceiro TLC não estão aqui porque não querem, porque se desviaram. Não, muitas vezes tem outras tarefas. São poucos que envelhecem e continuam no TLC. Na verdade, a gente não envelhece. São muitos que ficam experientes de idade, mas continuam jovens por dentro e têm o desejo de permanecer no TLC. Eu sou um desses, mas a maioria das pessoas é o processo natural da vida, vão para o ECC, para os Vicentinos e tantos outros, né? Mas alguns continuam. Por que eu estou falando isso? Nós falamos do número de TLCs, nós falamos dos frutos do TLC, e você conhece frutos muito melhor do que eu, porque vocês são daqui, que são o pai de vocês. Talvez os pais de vocês já fizeram TLC aqui nessa paróquia. A gente está numa pegada dessa. Fala a verdade. Você já pensou, mano, que os seus filhos podem estar aqui fazendo TLC? Tem filho seu aqui? Não. O Rafa. Tem seu filho seu aqui fazendo TLC? Hã? Ah, é? Você não tem filho não, é? Mas tem aqui filho de amigo seu, fala a verdade. Filho de brother seu tem, né? É porque ele é contemporâneo, gente. Ele é meu. A gente era na mesma nessa época que eu estou falando de antigamente, ele é. Então tem que. Alguém tem que ir. Bom, tudo bem. Por que isso? Porque o TLC, ele é um processo. Na verdade, ele é um movimento. Então eu vou falar das 5 fases para vocês. Qual é a primeira fase? A primeira fase é aquela que aconteceu agora em outubro. O que aconteceu em outubro? O TLC, né? A maioria fala isso. Mas não foi o TLC que aconteceu em outubro. Em outubro aconteceu a primeira fase. Anota aí, o retiro é a primeira fase. Meus irmãos, o TLC não é um retiro de 3 dias. Vamos quebrar esse paradigma agora. Ele não é um retiro de 3 dias que você vai lá, se emociona e conhece Jesus. Não. O TLC é um movimento da igreja, onde o retiro de 3 dias faz parte do processo. E esse processo tem algumas fases. É lógico que a gente não ouve falar de fases. Não é o TLC nacional, não foi o Padre Haroldo que falou isso. Mas algumas coisas são naturais na vida, e a gente pode falar que são fases na nossa vida, como TLCs, dentro do TLC. A primeira fase é o retiro, mas não é somente isso. O TLC não é feito de retiros. Fala para quem está do seu lado, fala, tô de queixo caído. A maioria dos encontros fazem o que, meus irmãos? A maioria das pessoas, dos encontros que eu vejo por aí, não só na nossa, na verdade não é nem na nossa diocese, é numa diocese lá no Amapá. Eles fazem o retiro do TLC, acabou o retiro, começa a fazer o quê? Se preparar para o próximo TLC. Aí fazem o próximo TLC, e o que acontece? Começa a se preparar para o próximo, e aí depois acaba
retiro. Só que por que muitas pessoas desistem? Por que nós não temos, além do processo natural da vida, 2.800 pessoas aqui dentro? Ah, tá bom, vamos falar só dos 63 do último TLC, que fazem quantos meses? Pouquíssimos meses. Poderíamos ter essa sala de palestra cheia, aqui o santuário cheio de jovens somente do último TLC. Por que isso não acontece? Porque na maioria das vezes nós ficamos nas primeiras fases. Nós não adentramos, nós não nos aprofundamos, porque a gente quer somente ser o ponta de mesa, trabalhar no próximo encontro e esquece de experienciar esse movimento. O movimento da igreja, da mesma forma que é a renovação carismática, por exemplo, é um movimento que é movido pelo Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado. É movido pelo Espírito Santo. O que significa é movido pelo Espírito Santo? Quem pode me responder? Um de cada vez para não ter briga. Movido pelo Espírito Santo significa que a coordenação disse sim, amém? Você disse sim, amém? A colega que fez a oração aqui hoje disse sim, amém? Mas quem conduz essa bagaça é Deus, é o Espírito Santo que sopra e que faz nova todas as coisas, mesmo nas nossas limitações, mesmo na nossa pequenez, mesmo sabendo que nós somos pecadores, porque somos, mas é Deus quem age, amém? Primeira fase do TLC, anota aí se você trouxe alguma coisa para anotar, é o encontro, é o retiro. Mas o movimento não está parado, ele está em... Se o movimento não está parado, o movimento está em movimento, amém? Amém? É por isso que a gente vira e mexe, vai na missa e o padre dá o aviso. Vai ter o 41º TLC, quando que vai ser? Tem data já? De quando? Eita, mas agora já? Que legal! Então, dia 17 e 18 de março, caramba, meu, vocês são as vésperas do TLC, então, vai ter outro TLC. O que é isso? É um movimento. Tem algum problema, Junão, fazer 2 TLCs por ano? É lógico que não. Quer que eu abra um parênteses aqui para vocês? Sabe por que a gente tem TLC na nossa paróquia? E você pode ter achado estranho a minha filha ter feito TLC em outra paróquia. O TLC da minha paróquia é, ao longo da história, um dos melhores também, na minha humilde opinião. Só que o ano passado não ia ter TLC lá. Na minha opinião, qual é um TLC muito bem organizado? Um dos bem organizados hoje aqui na nossa diocese, o da Rosário. Eles fazem 2 TLCs por ano, fazem o light, fazem o gorduroso, fazem vários eventos. E esses vários eventos faz com que as pessoas fiquem em movimento. Amém? Segunda fase. Fala aí para o coleguinha que está do seu lado. A primeira fase, o retiro. Fala assim, você achou que isso aí era tudo TLC, né? Era só o TLC, era só o retiro. É só a primeira fase, Pangaré. Fala. Fala, Pangaré, é só a primeira fase. Qual é a segunda fase? A segunda fase é essa aqui, ó. Uma pipoca. Essa é a segunda fase. Qual é a segunda fase? Anota aí. A euforia. Nós saímos eufóricos do TLC. A gente dá beijo no poste. A gente olha para uma... Ai, Jesus te ama. A gente olha para o cachorro na rua que está latindo e fala: ai, São Francisco de Assis te ama, cachorrinho. A gente vê as pessoas na rua, a gente sorri, a gente acorda até às vezes dando risada, não é? A gente vem para a igreja até, tem gente que, vocês tiveram formação aqui, a semana, o mês todo, teve gente, olha como Deus faz milagres, teve gente que para poder vir na formação, tomou banho mais de uma vez na semana, teve gente que tomou banho todos os dias do mês, para poder estar aqui, por quê? Porque até eufórico, quer ir para a igreja, quer ir cheiroso. Então é a euforia. A segunda fase, fala aí para quem está do seu lado, é a euforia.
A gente quer estar no meio do grupo, pessoal. A gente começa a falar, qual é algo muito comum nessa fase, segunda fase. Qualquer pessoa pergunta para a gente, o que a gente fala? Tudo está previsto. Tudo está previsto. Aí, ó, eu não posso te falar, eu queria muito te falar, tudo está previsto. A gente fala para todo mundo isso. Tem gente que nunca fez o TLC de raiva, porque tudo está previsto. É a fase da euforia. Alguém está passando por algum problema, gente, não se preocupa, vamos sempre mais alto. Está com medo de alguma coisa? Medo de nada. Só amor. Não é assim? É a fase da euforia. A gente está ligado nos 220. É tudo TLC. A gente quer comprar a camisa do TLC. A gente vê alguém do TLC. Você fez TLC? Ai, meninão, o que você fez? E começa. E a gente começa. Na escola. Vamos supor que lá na sua escola você vai ter uma excursão. Aí você vai para a excursão e outras escolas estão lá. Se alguém está com a camisa do TLC, você... Alô, fiz TLC também. Estou com vergonha, vamos lá perguntar. Quem é mais tímido, né? Vai lá e pergunta. A minha filha, ela estudava ali no Alberto Conte, em Santo Amaro. Ela foi para a escola, quando começou o ensino médio, ela foi para a escola só uma semana, já entrou a pandemia. Nessa uma semana, estava fazendo frio, ou sei lá, ela foi com uma camiseta do TLC minha, porque ela não tinha feito ainda, né, há 3 anos atrás, e aí uma menina virou, pulou na frente dela, você fez o TLC? E a Lorena, minha filha, ela é muito tímida, ela, não, meu pai, aí a menina por providência divina, eu tinha pregado no TLC dela, ela, seu pai fez o TLC? Ela, meu pai, ele dá algumas palestras. Aí ela falou, não, seu pai é o Junão da primeira pregação, que normalmente eu faço a primeira pregação do TLC, né? Aí, o Junão não acredito, e viraram amigas hoje, inclusive a Lorena estava o dia todo com ela aí para cima e para baixo, ela é de uma paróquia por aqui, inclusive, na menininha. Então, gente, a segunda fase é a fase da euforia. A gente começa a falar com todo mundo, a gente vai no Celebra a Juventude, a gente fica conhecendo um monte de amigos, a gente entra nas hashtags do TLC para a gente fazer amigos e no Brasil todo. Vocês já fizeram isso? Tem a hashtag lá, eu fiz TLC, e tem o próprio Instagram, eu fiz TLC, você vai lá, tem TLCista do Brasil inteiro lá, e aí você começa a conversar. Segunda fase, euforia. Fala para quem está do seu lado isso daí. Euforia é o que? A segunda fase. E aí depois vem a terceira fase. Fala aí para quem está do seu lado. A terceira fase, o bicho começa a pegar. O que é a terceira fase, meus irmãos? A terceira fase é a fase da decisão. A primeira fase, às vezes, depende de alguém nos chamar, também a gente decidir ir, mas a gente está no meio do grupo. A segunda fase, a gente também está envolvido com outras pessoas. E eu vou te falar uma coisa, tem pessoas que vivem a segunda fase durante muitos anos de sua vida. Tem pessoas que estão na segunda fase, que fizeram TLC há muito tempo, estão só na euforia. A terceira fase é uma decisão pessoal. Você começa a se questionar, e aí você faz perguntas. Qual uma pergunta que você pode anotar aí para você rezar em cima dela depois? O que eu faço com tudo isso? Eu fiz o TLC lá em outubro, ou há 10, há 15, 20 anos atrás. O meu TLC foi dia 20, 21 e 22 de setembro de 1996. Eu sei que a maioria aqui nem tinha nascido ainda. Você pega o seu encontro, primeira fase, você pega tudo aquilo, presta atenção, que você está sentindo. Quando toca música, tema lá do seu TLC, aquilo que você sentiu, você teve experiência de Deus ali. O que é que você faz com tudo isso? A terceira fase é essa. O que eu faço com isso? Eu quero só abrir um parênteses aqui e dizer, euforia é a segunda fase, ok? Ela é diferente do entusiasmo.
que significa entusiasmo? Entusiasmo, do grego, significa dentro de você. É Deus, o Espírito, Deus dentro de você. É uma alegria que vem de Deus e passa por você e te deixa numa alegria constante, amém? A euforia, ela passa. A gente vem para a escola de vivência, aqui vocês chamam de escola de vivência ou formação? Vocês vêm para a formação, sente aquela alegria, mas pode ser que amanhã cedo está com aquele vazio existencial, euforia. O que é o entusiasmo? Você vem para a escola de vivência, você fica até eufórico. Amanhã de manhã você pode até ter uma crise existencial também, mas você tem a plena convicção e certeza de que Deus está ao seu lado e você vai superar isso. Quem está só na fase 2, aí começa o mimimi. Ai, por que eu estou indo lá? Ai, meus amigos estão se divertindo. Ai, e começa, ai, fulano, você viu como fulano olhou para mim dessa vez? Ai, você viu fulano? Ele estava falando aquilo para mim. Olha para quem está do seu lado e fala, de verdade, fala aí, de verdade. Se um dia eu for mimizento ou mimizenta, mano, puxa meu cabelo. Se não tiver cabelo, fala, me dá um croque. A fase do mimimi vem nessa hora. Na hora de você tomar uma decisão, você começa a dar desculpas. E desculpas, na maioria das vezes, sem fundamento. Desculpas por desculpas, somente mimimi. Ou você faz isso, meus irmãos, ou então, porque as desculpas são aquelas pessoas. Lembra quando você era pequeno? Normalmente uma criança, quando vai numa festa de criança também, o que a criança faz? O que ela quer fazer? Vai para perto do bolo. Quando está perto do bolo, o que ela faz? Olha para um lado, olha para o outro. É que hoje em dia tem novidade, o bolo é tudo de isopor, né? Mas não é assim, é um bolo de isopor e lá dentro está tudo cortado já para ficar mais fácil. Mas quando a festa mesmo assim, não vou dizer antiga, né? Mas festa assim, da vila, do bairro, eu acho mais gostoso até. E a gente faz lá o bolo quadrado, gigante, lá na mesa. E criança normalmente faz o quê? Passa o dedo e come. Ele comeu o bolo todo? Não, a maioria de nós não tem criança que faz isso e depois não quer comer o bolo porque não gostou. Já viu isso? Comeu só um pouquinho da cobertura e não quer mais porque não gostou, porque fica só no superficial. Qual é o problema da terceira fase? A gente fica só na primeira, na segunda, nas duas primeiras fases, fica só no superficial. A gente não se aprofundar mais. A gente fica só no mais alto, só no pipoca estourando na panela. Tem algum problema fazer isso? Nenhum. Mas é problema quando a gente não quer dar um passo a mais. Amém? E aí você vai se perguntar, nessa terceira fase, qual é a próxima etapa? Qual é a próxima fase, então? Se eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma decisão por algo, amém? Aí eu vou convidar você a abrir a palavra de Deus, em João 15, 4 ao 9. Evangelho de João está no Novo Testamento, capítulo 15, versículo do 4 ao 9, eu vou repetindo. Aqui nessa sala de palestra, aqui nesse salão paroquial, eu já vim pregar dezenas de vezes, não somente para o TLC, mas em formação de TLC, mas também em Escola da Fé. Ainda tem Escola da Fé aqui ou não? Já teve Escola da Fé, aqui já teve tanta coisa, encontros do grupo de oração, nem sei se ainda tem grupo de oração aqui, mas pessoas que não faziam encontro somente para rezar, mas para se formar, também já aconteceu aqui.
Antes da gente falar da quarta fase, eu quero ler esse trecho com vocês. Evangelho de João, capítulo 15, versículo do 4 ao 9. Evangelho de João, amém? Que diz o seguinte: permanecei em mim, como eu em vós. Gente, isso aqui é Jesus. Quem é Jesus? Deus, também chamado Filho de Deus. Todo mundo acredita nisso? Mano, quem é Deus? Deus, se a gente for olhar a Santíssima Trindade, mano, foi Ele que criou essa parada toda aqui. Ele, na pessoa do Filho, está falando isso aqui pra gente, ó. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Viram até aqui? Ponto final. Eu ia continuar, mas se vocês não permanecerem em mim, o que acontece? Ficou na segunda fase. Eu já vim aqui várias vezes também para o ECC, para a pastoral familiar. Se não permanece em mim, o que acontece? Vamos ver. Diz Jesus para nós: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. E ele continua: se alguém permanece em mim, se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como ramo e seca. É Deus que manda a gente fora? Não, é quando a gente decide em ficar só no superficial e não ir para a próxima etapa, porque nós estamos decidindo não ficar no caule, no ramo. O que acontece quando você tem uma roseira em casa? Vamos supor, você tem uma roseira em casa, você vai lá e tira uma rosa fora para dar para aquela pessoa que você gosta. O que acontece com essa flor daqui a algum tempo? Por quê? Você está entendendo? Vamos continuar então. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. No 7, se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, mano, presta atenção que Deus está falando para você e para mim nessa noite. Presta atenção. Pedi o que quiserdes e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito frutos e vos tornais meus discípulos. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Palavra da nossa salvação. Vamos aplaudir a Sagrada Escritura, palavra de Deus para nós. Gente, em primeiro lugar, nosso Senhor fala: sozinho você não faz. Como é que diz o ditado? Uma andorinha só não faz verão. Uma pessoa só faz um TLC? Não. Tanto é que esse final de semana aqui, por exemplo, está tendo implantação de um TLC aqui na região do Capão Redondo, paróquia Santo Antônio. Será que tem gente só dessa paróquia lá? Não, por quê? Porque tem poucas pessoas dessa paróquia que fizeram o TLC. Nesse caso, o que precisa acontecer? Uma outra paróquia apadrinha. Por quê? Porque precisa. Sozinho nós não conseguimos. É difícil permanecer na vida da igreja sozinho. Por isso que Deus chamou 12 para seguir Ele, para Ele ensinar. E esses 12 depois multiplicaram e continuaram e permanecem até hoje, amém? Depois, Deus faz a promessa: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. Gente, vocês têm noção do que é ter Deus dentro de nós, com a gente, protegendo e guardando? Não estou dizendo que nunca mais vai acontecer problema, não. Os problemas, eles vêm. Mas nós temos a plena convicção e certeza de que Deus está ali, nos guiando e protegendo, amém? E depois, pedi tudo o que quiser. Você já tinha pensado nisso? Você já pensou em jogar na Mega? Fala a verdade.
Já pedi, vou jogar na Mega, pedir o que quiser, lembrando que é somente para a nossa, se isso for para a nossa salvação. Quando a gente fala essa segunda parte, quem quer jogar na Mega Sena fala, mas meu Deus, eu vou ajudar muitas pessoas, né? Essa é a oração do cristão para poder ganhar na Mega, né? Meu Deus, se o Senhor fizer com que eu ganhar, eu vou ajudar muitos pobres, eu vou construir um asilo, eu vou construir, e a gente começa, né? Tá parecendo aquele cara que jogava sempre na Mega Sena, e aí a mulher achou no bolso dele o papel, que ele já nem conferia mais, aí foi conferir e viu que ele ganhou. Só que sabia que o marido tinha problema cardíaco. Aí ele virou para o padre e falou, padre, meu marido ganhou na Mega Sena, só que eu não estou conseguindo contar isso para ele não ter um negócio, um treco. Será que o senhor podia contar para mim? Mas é lógico, minha filha, marca um almoço lá na sua casa, o padre vai lá e o padre conta para o seu marido. E aí lá no almoço, comendo no almoço, ele vai na sobremesa, aí a mulher do padre, vai, conta. Aí eu morri mesmo, o padre não veio só para comer, meu filho. Como tem gente que aposta na Mega Sena, nem começaram a conversar na Mega Sena, e aí virou pro marido e falou assim, mas me fala aqui, se você ganhasse na Mega Sena, o que você ia fazer? Ah, seu padre, eu jogo toda semana. Se eu ganhar na Mega Sena, eu dou metade para a igreja. Aí o padre morreu. Então, por quê? Porque ele sabia, era uma piada, gente, dá risada aí. Melhorar as piadas. Aí o padre teve um treco. Por quê? Porque sabia que tinha ganhado. Tem nada a ver com o contexto da pregação, mas eu quis fazer uma piada, né? Fala aí para quem está do seu lado, para a piada ele não é tão bom não, viu? Então, gente, vamos lá. Pedi o que quiserdes, ele vos dará. Tem alguém que você gostaria que tivesse aqui na próximo, para entrar no ônibus no dia 17 de março para fazer o TFC? Pede que você vai receber. Dá o seu testemunho, obviamente. Tudo o que nós quisermos. Hoje de manhã, minha esposa foi fazer uma pregação sobre um dos temas do TLC lá na casa de retiros. E aí nós fomos, e Deus fez um milagrinho na nossa vida na hora que a gente estava voltando. E a gente tem que, e não pode esquecer de agradecer em todos os instantes. Mas a gente também precisa se abrir para não achar que é somente sorte. Amém? Quarta fase, anota aí para a gente poder terminar, são 5. Igreja. A quarta fase é a igreja. Esta igreja que todos nós aqui sabemos, e se não sabemos, podemos saber. Ela foi fundada por Jesus Cristo, isso é bíblico. Quando olhou para Pedro e disse, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tudo o que ligares no céu será ligado na terra. A partir de então, a partir daquele momento, Deus criou esta igreja. Esta igreja hoje, meus irmãos, ela proporciona para você várias coisas, principalmente um santuário. Aqui, nós temos ainda o grupo de oração, toda quarta ainda, toda sexta-feira tem um grupo de oração. Eu fiz o meu TLC era diocesano, não era paroquial. Vocês aqui estão no TLC 40º da paróquia, né? Na época que eu fiz, pegava várias pessoas de várias paróquias para fazer o TLC ainda diocesano. Então não tinha uma paróquia. Então quando a gente saía do TLC, tinha os encontros uma vez a cada 15 dias lá na diocese, na catedral, mas cada paróquia se virava e não tinha algo lá. O que eu fiz? Eu comecei a ir todos os sábados no grupo de oração da paróquia São José Operário, que era no Campo Limpo, que é no Campo Limpo até hoje. Eu saía de onde eu morava, lá no Parque Marabá, no Tabuão, e andava. E eu me abastecia no grupo de oração. É uma forma que você tem de se abastecer. Você está decidindo por Deus. Terceira fase, como que eu vou fazer essa decisão? Entrando para a igreja, nas ramificações dentro
desse templo chamado Igreja Católica Apostólica Romana. Então anota aí, uma das maneiras, sexta-feira, o grupo de oração, amém? Depois, a catequese. Hoje em dia, como muitos, mas muitos pais não tem mais a prática de pegar os filhos e colocar na catequese, tem muitos jovens que vêm para o encontro que não fizeram nem a primeira comunhão ainda. Tem muitos que nem batizados são. Tem algum problema nisso? Não com você. O problema é em todo o sistema e no processo, mas com você não. Agora o que você pode fazer? Entrar para a turma do neocatecumenato. Tem aqui na paróquia, não tem? Tem a turma do neocatecumenato. O que você vai fazer? Vai fazer a primeira comunhão. É mais uma forma de você permanecer na igreja, permanecer em Deus, amém? Ah, Ju, não, mas eu já fiz o TLC, o primeira comunhão, que era o meu caso. Quando eu fiz o TLC, eu já tinha feito a primeira comunhão e já tinha feito o crisma também. E eu me lembro, gente, até hoje eu me lembro que no dia do meu crisma, eu virei e falei assim, graças a Deus, nunca mais eu vou precisar entrar numa igreja, só se eu for casar. Foi o que eu fiz, eu realmente nunca mais fui. Até um ano depois, um ano e pouco depois, uma vizinha me chamar para o TLC, eu ia e estou aqui até hoje. O que eu fiz então? Eu entrei para ser auxiliar de catequese, é o que minha filha está fazendo agora. Vai ser auxiliar de catequese. Mano, eu já tinha feito catequese e já tinha feito crisma, eu não sabia de nada. Então, se você está nesse perfil, está na época agora, não é na época boa agora? Entra, porque vai começar a catequese daqui a alguns dias, alguns meses. Quer dizer, nem meses eu acho. Entra para ser auxiliar de catequese. Lá você vai aprender tudo de novo. Amém? Cutuca quem está do seu lado e fala, nossa, mano, não tinha pensado nisso. Eu falo muito mano, né? Quando eu estou falando para jovens, eu encarno jovem. Depois, a escola de vivência. Aqui no caso aqui da paróquia, as formações. As formações, janeiro, eu acho que isso daí é histórico. Vocês sempre fizeram a formação janeiro todo, não é? É histórico, eu acho que sempre fizeram isso, né? Mas agora, como que faz? Aí acabou hoje. Aí a partir de agora acaba sexta-feira que vem. Aí acabou esse mês, aí é de quanto em quanto tempo? De 15 em 15, toda semana? Todo domingo até o TLC. Então, depois de 15 em 15 dias. Então você está vendo? Pensa a gente se abastecer só de 15 em 15 dias depois do encontro, depois do reencontro, TLC, etc. É muito pouco para a gente que quer ter a experiência lá que nós tivemos na primeira fase no retiro. Amém? A escola de vivência ou as formações, você vem. Se você falta em uma escola de vivência, em uma formação, você pensou que você só vai ver a galera um mês depois. Gente, é prato cheio para a gente esfriar. Amém? Amém? Depois, a Santa Missa. A Santa Missa, a gente tem que procurar. Antigamente a gente pregava falando que missa tinha que ir todo domingo. Para vocês aqui, eu não posso falar isso, de verdade. Seria até um pecado falar para vocês aqui do Santuário de São José Operário e na missa todo domingo, porque vocês têm missa diariamente, todos os dias tem missa aqui, ou não? E o pior de tudo, que não é uma missa uma vez à noite, não, que demora 2 horas, a missa lá, o passeio do Santíssimo, não, tem missa aqui 3 horas da tarde, que dura meia hora. Estou mentindo? É uma forma da gente se abastecer. Mano, se programa. Se você não trabalha e não estuda nesse horário, por que você não vai vir? Ah, é porque é muito longe. 2 pontos. Vem andando, já faz a caminhadinha. Se programa. Ah, não consigo vir 3 horas da tarde? Tem missa meio-dia. Ou não? Tem missa meio-dia aqui? Tem missa de manhã? Ah, gente, eu não posso falar para vocês que a gente tem que ir na missa só no domingo, né? No domingo é mais que obrigação.
Vocês podem vir na missa todo dia. E eu aqui, eu garanto para você, eu garanto, se você vier à Santa Missa todos os dias, eu duvido que você não passa de peito aberto por qualquer tempestade na sua vida. Não estou dizendo que não vai ter, mas pode vir quente que você vai estar fervendo, amém? Mas por quê? Porque é o próprio Deus vivo, mas aí a gente vem no outro dia para falar só sobre a Santa Missa, amém? Faz um esforço. Dia de segunda tem também? Vem amanhã. Já sai daqui hoje combinando com aquela pessoa que mora mais perto da sua casa. Vamos na missa amanhã? Olha que papo. Gente, imagina isso antes do TLC. Você marcando, que papo de louco. Vamos na missa amanhã, segunda-feira. Mas é isso mesmo. O mundo é para nós ousados. Nós precisamos ser ousados. E aí vem a quinta e última fase dessa formação de hoje. Qual é a quinta fase? A espiritualidade. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A espiritualidade é fundamental. O que é espiritualidade? Anota aí, rotina espiritual. Ou então, uma das pregações que você teve lá no seu retiro, vida de oração. É você ter uma vida ligada ao caule, ligada ao ramo. É você sim estar conectado em Deus. Você sim fazer as suas orações matinais quando você acorda. Faz o sinal da cruz. Um sinal da cruz bem feito, não igual o Romário. Vocês já viram o jogador Romário? O jogador Romário, como que ele faz o sinal da cruz? Não, eu não estou criticando ele, mesmo porque para mim foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar, mas é o sinal da cruz bem feito. Faz quando você acorda, faz o sinal da cruz e fala: bom dia, Espírito Santo. Vamos fazer tudo juntos hoje? Fala aí comigo: bom dia, Espírito Santo. Vamos fazer tudo juntos hoje? Ixi, olha aí perto de você, cai no braço, a perna, a língua. Não, é fácil falar isso ou não é? É assim que a gente começa a fazer uma oração. Se você não tem como rezar, coloca lá no YouTube, lá tem muita coisa boa. Anota aí o nome do meu canal. No meu canal a gente reza quase que o dia todo. A fé católica, oratório católico. Lá é um canal para ensinar as pessoas a terem vida de oração. Anota aí e se inscreve. A fé católica, oratório católico. Lá a gente coloca o santo do dia todos os dias. A gente coloca orações, catequeses e outras várias coisas, só voltado à igreja. Tem várias coisas sobre o TLC lá também. A fé católica, oratório católico. Depois você procura aí, só anota agora. Depois, palavra de Deus. Gente, eu coloquei um propósito um pouquinho antes do ano, da virada do ano, de ler novamente, nem que fosse 5 minutos. Meu objetivo primeiro era ler um capítulo da Bíblia no dia. Um capítulo. Eu comecei pelo Atos dos Apóstolos, depois fui para o livro de Tobias, depois do livro de Tobias fui para todas as cartas de São João, e agora, aí fui para Provérbios, e agora eu estou em Judite. É muito fácil. Eu procuro fazer de manhã. Se eu não faço de manhã, vamos supor que eu não tivesse feito hoje. Chegou em casa, mano, vai no banheiro. É desrespeito. Por que desrespeito? Vou no banheiro, pego a Bíblia, leio meu capítulo. Melhor do que estar no celular. Às vezes eu faço isso. Se não dá para ler, eu leio. Se você não quer levar a Bíblia para o banheiro, leva o celular e procura lá o capítulo que você leria, mas leia todos os dias. É alimento para a sua alma, é alimento para a sua permanência em Deus, amém? Depois, você pode ter experiências místicas. Aquilo que você viveu no TLC, meus irmãos, você pode viver todos os dias. São José Maria Escrivá, ele falava isso. Nós precisamos ter experiência de Deus no nosso cotidiano. Se você estuda, se você trabalha. Eu hoje sou professor. Eu vou lá apagar a louça às vezes e estou lá. Eu sou carismático.
Eu sou um tradismático, na verdade, né? Que eu sou muito tradicionalista, mas eu sou carismático também. É difícil entender isso, né? Mas eu sou. Então, às vezes, eu estou apagando a louça e, poxa, não alto, né? Mas eu estou lá no meu coração, quero ter experiência de Deus. Eu saio de manhã e falo, eu quero hoje ser batizado no Espírito Santo, na hora que eu estou ensinando sobre Sócrates para eles, na hora que eu estou falando sobre cidadania, na hora que eu estou falando sobre sei lá o que. Eu quero ser impactado pelo Espírito Santo. Diga isso todas as manhãs. A Bíblia, 5 minutos ou um capítulo. Se você não entender, manda mensagem no grupo, alguém vai te responder. Vocês têm grupo, não tem? Manda mensagem no grupo do TLC, alguém te responde. Primeira fase, o retiro. Segunda fase, a empolgação. Terceira fase, a decisão. Quarta fase, a igreja. E quinta fase, que é paralelo. A quarta e a quinta fase andam no paralelo, a espiritualidade. Amém? Poderíamos terminar falando que a espiritualidade do TLC é uma espiritualidade inaciana, porque o garoto que fundou o TLC, ele é inaciano, mas por enquanto nós não temos isso. Viva a espiritualidade que lhe é proposta aqui na paróquia. Se você consegue participar de um grupo de oração, ótimo. Se você quer, o importante é você estar ligado, amém? Você sai do oba-oba e dá um start na sua vida. Olha para quem está do seu lado e fala, ó, faz, ó, dá o start na sua vida. E pode falar assim, ó, tudo que você viveu até agora, fala. Diga isso, ó, eu profetizo. Não é nada diante do que Deus tem para você. Amém? Vamos ficar de pé em pé um instante. Pega a sua mão esquerda, coloca no seu ombro direito. Pega a sua mão direita, coloca no seu ombro esquerdo. Se você puder, feche os seus olhos por um instante e fala comigo assim: Senhor Jesus, eu quero ser impactado pelo teu amor, pelo teu Espírito, todos os dias da minha vida. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Porque sozinho é difícil. Vai fazendo a sua oração, continua agora. Continua falando para Ele isso. Continua falando que sozinho é difícil, que muitas vezes você tem um desejo que você desanima, que você tem um desejo de não vir mais, que você tem um desejo de largar tudo de mão, que muitas vezes você fala, Jesus, eu não consigo, que muitas vezes, meus irmãos, você coloca as suas mãos na cabeça e você chora e fala, meu Deus, por que comigo? Que muitas vezes você se tranca lá no banheiro e você não sabe o rumo que você vai levar a sua vida. Diga para o Senhor isso, porque Ele vem ao nosso encontro e Ele traz coragem no nosso coração. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. O problema seu qual é? É o seu pai que é alcoólatra. O quanto você está clamando a Deus para que Ele se veja livre do álcool. O problema é sua mãe que usa drogas. Quanto você está clamando para que Deus liberte ela das drogas. O problema é o seu namorado, a sua namorada. Meus irmãos, pedi e recebereis tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu vos darei, diz o Senhor. Mas nós precisamos estar ligados ao caule, precisamos estar convictos e decididos, deixar o coração de lado e viver com entusiasmo, movido por Deus. Que esta noite de hoje, que você ao ouvir essa pregação, você receba a graça do renovo em Deus, a graça do batismo do Espírito Santo, para que você sinta o seu coração arder de vontade de voltar para Deus. Ah, mas eu já estou aqui. Volte para Deus de novo. O Senhor te livrou. O que mais entende aqui? Nada me seduz, nada
cantar, solta a sua voz e canta com vontade.